Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos, amada igreja, com muita alegria poder estar aqui novamente e compartilhar da palavra e principalmente desse tempo que estamos vivendo, né? E crendo que o Papai está no controle de tudo, de todas as coisas, está no trono reinando. E eu quero iniciar esse tempo aqui lendo um texto, né? Que eu creio, que eu tenho crido que é o nosso ofício sacerdotal, né? É o nosso número um aí, que é de fato buscar ao Senhor. E a palavra de Deus diz, né? Um texto aí muito famoso que a gente já conhece, de 2 Crônicas 7,14, que eu acho que se encaixa não só nesse tempo, mas em qualquer tempo da nossa vida, que diz lá: então, se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se, orar e buscar a minha presença, e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Então, esse texto sim veio ao meu coração, porque para isso nós somos chamados, né? Para buscar a presença de Deus, estarmos na presença do Senhor, em humildade, em oração, né? Em arrependimento, e porque esse é o segredo, né? Para todas as coisas da vida, a expectativa não só do povo de Deus, mas a expectativa do próprio Deus está realmente nessas coisas, né? Deus nunca colocou, Deus nunca precisou de governo, de movimentos políticos, Deus nunca precisou de uma autoridade maior para fazer aquilo que ele tem para fazer. Mas disso aqui eu creio que Deus não abre mão. Quando o seu povo se clama pelo seu nome, quando o seu povo busca, quando o seu povo se humilha, ora. E para isso nós estamos aqui, meus irmãos. Quero orar aqui com vocês para esse tempo que de alguma maneira o Espírito Santo aí alcance, o Espírito Santo fale ao teu coração, comunique ao teu coração de tudo aquilo que estamos passando, que já passamos, que estamos vivendo, alguns até sofrendo, mas sabendo que Deus está no controle. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, quero aqui poder te louvar por este dia, porque este é o dia que o Senhor fez e alegremos-nos nele, Senhor. Assim diz a tua palavra, Pai. Nós sabemos, papai, que os céus, o mundo pode estar em crise, o mundo pode estar virando de cabeça para baixo, tantas guerras, tantas notícias ruins, Senhor, tantas crises, Senhor, políticas, mas sabemos que o Senhor e os céus não estão em crise, meu Pai. Então nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor nos faz participantes do seu reino, Senhor. Nós estamos aqui, mas nós somos o seu povo, nós não somos daqui, Senhor. Então nós oramos aqui, Senhor, consagrando esse tempo na tua presença, que o Senhor venha comunicar o que de fato o Senhor quer para este tempo, Senhor, com a tua igreja, Senhor. Qual o teu propósito, papai? Nós queremos estar alinhado com o teu coração, Senhor. O tempo todo queremos estar alinhados, saber o caminho que devemos seguir, papai. Este é o nosso propósito, Senhor. Esse é o nosso objetivo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, papai. Amém, meus irmãos. Quero passar aqui a palavra para o Gladys, tá bom? E a gente vai se falando aí no decorrer aqui da nossa live. Aí, meu irmão. Paz de Jesus, meus irmãos, estamos aqui nesse tempo aqui de comunhão com a palavra e a gente está assim com uma carga no coração muito específica e muito focada no tempo em que nós estamos vivendo, né? A gente precisa, embora nós não temos todas as respostas, né? Sim. Aliás, tem muito pouca resposta, né, sobre questões que envolvem esse mundo, esse tempo e tal. Mas eu acho que é muito importante a gente ter um parecer, ainda que seja simples, sem muitas elucubrações, né? Sem muitos
filosofar muito, mas de forma simples e objetiva, acerca do tempo em que nós estamos vivendo. Quando eu falo do tempo como nação, como mundo, o que está acontecendo? Verdade. E um desafio nosso é olhar em volta e saber o que está acontecendo e como é que a gente deve proceder. Né? E hoje de manhã eu lembrei de um texto, pedi o Marquinhos para ler esse texto, que é muito forte para o nosso tema aqui. Né? O texto de 1 Crônicas, né? Capítulo 12, verso 32. E, inclusive, até na oração a gente falou sobre isso, mas diz assim, ó, da tribo de Isacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Olha só que texto forte, né? Uma tribo que era versada em discernir o tempo. Sim. E a partir desse discernimento do tempo, do contexto que eles estavam vivendo, saber qual era o melhor caminho para Israel se conduzir. Cara, isso é muito forte. Cara, isso é muito tremendo. E o meu maior desespero e temor é nós, como igreja, estarmos totalmente alheios Sim. ao que está acontecendo e, por consequência disso, não saber o que fazer nem como proceder diante desse tempo. Então, acho que a nossa carga, né, que digo de falar com os irmãos hoje, é tocar o que está acontecendo, por exemplo, no nosso país, Verdade. no mundo, né? Nós não somos dados a ficar falando de política, né? A gente tem todo um cuidado com isso, mas o que está claro é que em algum momento, alguns posicionamentos a gente tem que ter. Sim. Porque eu não sei se os irmãos vão talvez concordar comigo, mas há 3 anos atrás, é possível que muitos irmãos nem sabiam o que era STF. Eu não sabia para que serve STF. Não sabia o nome, muito menos, de nenhum ministro do STF. Não sabia, não lembrava nem quem que votou na última eleição. Verdade. Agora, hoje, me parece que uma consciência política está sendo assim desenvolvida na própria igreja. Você vê hoje as pessoas, elas lembram em quem votou, sabe para que serve aquela função, né? A Câmara dos Deputados serve para aquilo, o Senado para aquilo, o STF para aquilo. Sim, sim. Então, isso está um pouco mais claro dentro de nós. E aí eu penso que a gente precisa ter uma consciência, porque é possível que... Eu estou falando aqui, quer que você chegar junto aí. Mas... E eu até, Gladson, eu sei que você vai falar, mas só para... Porque eu penso que isso fala de uma maturidade. Sim. Na verdade, uma maturidade que a igreja está alcançando, né? Quando a gente lê o texto aqui dessa tribo de Sacar, ali fala da maturidade daquela tribo, sabe? Não estou querendo dizer que eles eram, foram talvez revelados ali por Deus a todo momento, não, eles eram maduros. Por isso eles sabiam, discerniam, essa é a palavra, eles discerniam o caminho que deveria guiar aquele povo. Então acho que essa maturidade, né, que a igreja exato, está alcançando aí. Com certeza, porque eu acho que dois extremos, eles são ruins.
Quando Jesus ele chega ali, que ele começa o ministério dele, você vê que Jesus veio fazer, estabelecer, foi o reino de Deus. Jesus, ele em nenhum momento, ele apresenta o evangelho, ele fala do reino numa perspectiva política. Verdade. Jesus, ele fala acerca do reino de Deus. Ele vem anunciar o reino de Deus, né? A partir da fé nele, do arrependimento, que é a porta do reino e tal. Jesus vem falando nessa ótica. E qual é o problema que eu acho que a gente enfrenta no tempo de hoje? Que eu acho que é um equívoco, né? Um engano. Por exemplo, você vê pessoas no meio cristão, né, querendo, a partir de uma ótica política, cristianizar o mundo, né? Mas numa visão política. Jesus nunca fez isso. Verdade. A nossa base, inclusive até para tocar esse tema aqui, Verdade. cara, é a palavra. Amém. Esse é o nosso. É centrado em Cristo e na sua palavra. Então, esse é um equívoco, um engano, né? De querer que todas as pessoas vejam a partir da forma como eu olho. Entendeu? Isso não é legal. Mas, por outro lado, também, e aí eu penso que a gente precisa de ter uma atenção que nós, como igreja, como sal da terra, Amém. como luz do mundo, precisamos saber a maneira correta de se posicionar, porque nós também cremos que o Estado, por exemplo, ele não tem o direito de querer Impor. tirar Deus da sociedade, entendeu? Querer, né, impor um Estado ateu, por exemplo, Pronto. sei lá, né? E pronto. Sendo que as pessoas elas são livres, inclusive para, como cidadãos, manifestar as suas opiniões civis, mas a partir do fundamento que elas têm. No nosso caso é o quê? É a palavra. Verdade. A gente não pode fugir. Então, a gente precisa de ter cuidado, porque os extremos eles são ruins, né? Alguém demonizar essa questão política e viver totalmente à margem disso, não ter informação nenhuma, não saber o que está acontecendo, entendeu? Só taxar. E aí, mete, né, como é que fala? Amaldiçoa tudo. Isso é ruim. Mas por outro lado também, você vê irmãos indo para o outro extremo de se tornar militante de ideologia política. Tal. Como se a política ou o Estado tivesse o poder e a capacidade de produzir redenção para o homem. Cara, isso não existe, é impossível. O Estado, a política não tem poder redentivo, não vai redimir. E a justiça, ela só se manifesta, na real, através do Evangelho. Amém. Ela se manifesta através do Evangelho. Por isso, o nosso papel não é ficar defendendo nenhum lado e nem o outro. Eu acho que a gente precisa saber que os nossos parâmetros, eles estão em Jesus. E essa relação entre os filhos de Deus
e o Estado e os governos, ela é muito clara na Bíblia. Entendeu? Mas você vê a posição dos filhos de Deus. Né? Você vê José, Amém. que foi um cara que Deus levantou ele. Entendeu? Ele foi uma pessoa chave ali, né? Nesse contexto. Cumpriu o propósito de Cumpriu o Deus. propósito ali e tal. Então, Daniel também foi outra pessoa muito chave ali nesse envolvimento, né? Ali Deus levantou ele, né? Como um instrumento de governo. Paulo instrui sobre a questão das autoridades, né? Jesus, inclusive, ele não deixa de falar do tema quando ele orienta acerca lá do imposto, né? Fala assim, ó, é o seguinte, cara, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ou seja, o que é de César tem o seu E não lugar. está falando só do imposto em si, né? Exatamente. De toda. A gente vai ver textos que falam acerca da nossa responsabilidade de sujeitar as autoridades, de orar pelas autoridades, de honrar as autoridades, né? Eu tenho muita dificuldade quando eu vejo alguém falando mal de autoridade, falando mal de governante, seja ele qual for, porque você vê Provérbios, eu lembrei que fala assim, ó, honrai ao rei e não vos associeis aos revoltosos. Olha. E porque o nosso Deus, ele não é cego. Amém. Aquele que nos deu a vista, ele não é cego. Então ele olha a injustiça, né, que inclusive pode ser que algum governo esteja executando, né, agindo com injustiça, mas você vai ver, por exemplo, que Deus, ele julga. Você vê que Pedro, ele manda honrar o rei, né? Aquele texto que a gente... 1 Pedro, né, 2. E Paulo também, em Romanos 13. Romanos 13, né? Não, vou falar não só para honrarmos, né? Mas para orarmos pelas autoridades. Autoridades, exatamente. Mas esse texto que você lembrou. Aqui ele fala, 1 Pedro 2,13, ó, sujeitai-vos a toda a instituição humana, mas por causa de quem? Por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais de emudecer a ignorância dos insensatos. Esse rei que Pedro está falando para honrar era aquele Herodes. Aquele Herodes que, fez o que fez. Entendeu? Só que depois Deus tratou com ele. Entendeu? Ele disse que morreu, né? Foi comido de verme lá e tal. Então a gente vê, por exemplo, que o nosso papel não é assim assumir nem uma negligência e nem atribuir um papel de militante, né? Porque a nossa bandeira, glória a Deus, ela é Cristo e o seu reino, né? Nós cremos num reino que é eterno, que vai se estabelecer aonde o nosso Senhor vai reinar soberanamente e eternamente. Né? Então,
o nosso posicionamento, embora nós podemos ter opiniões que tangem nessas questões pontuais, mas eu acho que a nossa visão ela precisa ser a partir daquilo que nos move, Amém. a partir da palavra, né? A nossa luta, ela não é contra a carne, nem sangue, né? As nossas armas, elas não são carnais. Então nós não militamos por um partido político, por uma ideologia deste século. Não, nós somos cidadãos do reino de Deus. Estamos aqui para cooperar para que esse reino se estabeleça, né? A partir disso, o nosso posicionamento ele precisa ser a partir do reino. Coerente, né? Exatamente. E como tem que ser a nossa postura? Como tem que ser a nossa ação num tempo como esse? O Brasil vive um tempo muito delicado, né? Nós estamos aí à beira, né? Logo por esses dias aí, toda uma movimentação em cima do 7 de setembro, né? Essa questão de um movimento e tal. E acho que como cidadãos qualquer pessoa ela tem liberdade, porque a própria Constituição do país nos dá essa liberdade de se manifestar, de participar dentro daquilo que a gente crê. Isso é uma coisa muito pessoal, né? E agora, diante disso, estou falando aqui do nosso contexto, né, no Brasil. Depois queria falar um pouquinho sobre o mundo, né? Diante disso, qual tem que ser a nossa posição? Como tem que ser o nosso posicionamento? Qual é a nossa orientação para os irmãos, né? Para a igreja? Em primeiro lugar, nós termos uma consciência daquilo que está acontecendo. Irmãos, nós precisamos ter uma clareza do que está acontecendo à nossa volta. Isso precisa estar claro para nós, né? Se nós formos olhar a cronologia bíblica acerca dos eventos que antecedem, por exemplo, o surgimento do anticristo, né? Existe uma ordem, né? Nossa visão da cronologia bíblica dos eventos do fim dos tempos, né? Não vou falar disso, mas só para os irmãos entenderem o princípio das dores, surgimento do anticristo, grande tribulação, né? A volta de Jesus, depois lá o milênio, né? Aí depois o Satanás nos últimos tempos, depois do milênio, é solto, porque ele fica preso durante o milênio, depois é solto. Aí tem lá o que se chama de Armagedon, e aí depois juízo final, tal. Então a gente vê uma cronologia, e o princípio das dores é uma coisa que se fala e que começou exatamente quando Jesus foi assunto aos céus. A expressão últimos dias, ela foi inaugurada quando Jesus foi exaltado. Verdade. De forma literal, na presença dos discípulos. E Atos vai dizer que do mesmo jeito que eles viram ele subir, literal vai ser a volta dele. Então, cara, isso é uma coisa muito forte. E a partir dali se fala dos últimos tempos. E
princípio das dores é aquilo que a gente vê em Mateus 24, fala sobre guerra, sempre teve guerra. Né? Muitas coisas já aconteciam desde lá de trás, mas o que muda no tempo que a gente está vivendo? E eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse contexto. O que muda? O que muda é que quando fala-se de princípio das dores, é uma analogia, acho, né? Não sei se acho que é analogia das dores de parto. De parto, isso. Né? É uma analogia às dores de parto. Ou seja, o que nós chamamos das contrações. Então, às vezes, o que antecede ali o nascimento da criança começa 3, 4 dias antes. Aí ela começa a ter dor. Aí tem uma contração forte, aquela dor e passa. Aí no dia seguinte vem outra. É isso aí. Entendeu? Ali, daqui a pouco, começa Uma atrás da de outra. 5 em 5 horas. Daqui a pouco, é de hora em hora. E o que tem, por exemplo, me chamado a atenção é que nós nem saímos, por exemplo, o mundo enfrentou uma crise, foi essa pandemia, a gente nem acabou ainda. Entendeu? O pessoal já está desesperado porque tem que dar outra dose de vacina. Já tá E vindo, 2 não resolveu. Entendeu? já tá vindo outras contrações aí. Já tava, então nem saímos dessa contração que foi forte. Aí nós vemos outras coisas acontecendo aqui em nível nacional e nível mundial. As catástrofes que têm acontecido lá no Haiti, esse negócio no Afeganistão, que é um negócio muito sério. Entendeu? Então, tudo isso nos dá sinais de que essas contrações elas estão diminuindo o seu intervalo. E isso quer dizer o quê? Que daqui a pouco, cumprindo tudo aquilo que a Bíblia diz que precisa de cumprir, e que os eventos que estão acontecendo estão nos dando sinais que talvez a intensidade do cumprimento desses eventos, Verdade. o tempo vai se abreviar para que aconteçam esses eventos, até que se levante o anticristo e depois se desate uma perseguição. Então, não estou falando isso para que o povo fique sem medo, fique sem dormir, entre em pânico, até porque mesmo no meio de uma grande tribulação, o nosso Senhor disse que nunca nos abandonaria. Amém. Então, a questão não é essa, mas a questão é discernir o tempo e tomar cuidado para que a gente não se distraia. Verdade. Para que a gente não se perca com coisas que são secundárias. Verdade. E deixe de dar atenção naquilo que é prioridade. Isso é uma coisa que me preocupa. Então, a gente achou por bem tocar esse assunto e colocar para os irmãos como tem que ser o nosso posicionamento diante disso. A gente não precisa entender que é o seguinte, não é por causa das ideologias políticas. É claro que as ideologias políticas, elas estão, aí eu vou me expor aqui, pode ser que alguém veja isso e se ofenda, né? Mas toda ideologia política que está em busca de tentar tirar Deus da sociedade, né? Ou impedir as pessoas de servirem a Deus, de adorarem a Deus, essa ideologia, na minha opinião, ela está a serviço de quem? Sim. Das trevas. Das trevas. Eu não tenho dúvida e não tenho também dificuldade de assumir isso de forma pública. E a nossa luta, ela é contra, não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Amém. Né? Que atuam nas regiões celestiais, mas que vão ter implicações
no nosso dia a dia. Verdade. E como igreja a gente precisa ter clareza e ter muito cuidado com ideias que venham a comprometer ou destruir ou arrancar princípios e verdades bíblicas que são inegociáveis para a nossa vida. Amém. Né? Qualquer conceito que venha contra a família, qualquer conceito que venha interferir na forma como nós cremos que devemos instruir os nossos filhos, É verdade. qualquer ideia que venha, sabe, querer interferir nisso, nós não nos dobramos Amém. diante disso. Né? A nossa relação com a sociedade, ela precisa refletir o reino de Deus, a Amém. sua justiça. Isso aí. Agora, como isso? Como isso? Né? Eu lembro, Jesus ele fala em Mateus 5,16, né? Assim brilhe também a vossa... Da mesma forma, Amém. suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Brilhe a vossa luz para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem a Deus. Então, o nosso papel não é ficar degladiando Isso aí. com ideias, né? Embora nós podemos discutir ideias, mas acima de tudo, nós precisamos ter uma consciência do nosso papel como cidadão nessa terra. De ter uma consciência, porque a nossa ação ela está muito mais ligada ao tipo de influência que nós vamos transmitir no ambiente em que nós estamos, que vai sim fazer diferença, né? Então, isso para nós, os nossos valores são esses. Inclusive, né, o Gladson, Paulo chega a dizer que há uma grande expectativa Da manifestação. dessa manifestação dos filhos de Deus, né? Então, acho que nós precisamos estar, de fato, de verdade. Eu acho que agora é o momento de verdade mesmo, que a igreja precisa brilhar. Né? Que a igreja precisa ter uma postura diferenciada referente a tudo isso. Né? Não nos desesperando, não defendendo nenhum tipo de partido político, ideologia, mas sim deixando de verdade exalar a vida de Cristo que está em nós. Na verdade, e eu creio nisso. Exato. Eu acho que nós precisamos ser influência, né, nessa sociedade com aquilo que nós somos. Amém. E nós somos perdão. Amém. Nós somos bondade, misericórdia, longanimidade. Amém. Nós somos honra. Amém. Nós somos sujeição, honestidade, retidão. Bondade, né? Não maldizentes. Não maldizentes, entendeu? Não se associar com essas coisas, né? Eu fico com vergonha de ver irmãos Verdade. em redes sociais se degladiando por aquilo que não é a prioridade número E não um. produz nada, não produz edificação. edificação nenhuma. Efésios fala, né, que a gente tem que falar o que for bom, né, transmitir graça Aos que ouvem, e produzir edificação. edificação. Isso aí. Então, esse é o nosso desafio, irmãos. A gente precisa entender e o nosso chamado, inclusive, é orar pela nossa nação. Amém. Orar pelos governantes, né? Eu tinha muita dificuldade com essa questão da democracia, né? Cara, mas Deus, ele é teocrático e tal. Mas quando você começa a compreender o que é
a cultura, o Estado, você começa a ver, por exemplo, que o reino de Deus, ele não vai se manifestar através de uma democracia, né? Mas dentro de um contexto de uma sociedade, as pessoas elas Pensam diferente. pensam diferente. Então, imagina, aí você entende, começa a respeitar. Sim. Agora, nós não somos cidadãos dessa terra, né? Amém. O nosso Senhor é Cristo. Então, Amém. nós já temos um presidente Amém. pessoal, entendeu? Na nossa vida, na nossa casa, que é Jesus. E nós precisamos transmitir e exalar esse Cristo, Amém. né? Porque você vê que pessoas, inclusive, muitas vezes em função de se apegar tanto a uma visão política, naufragam na fé, renegam a própria fé, É verdade. entendeu? É triste. Isso é muito triste, é um problema. Então, a gente precisa ter essa visão clara. E qual é o nosso chamado? Irmãos, nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelos governantes, se comprometer, sabe, de ter um compromisso de oração, sabe, de buscar discernir o que está acontecendo, sabe, alguma coisa está para acontecer no nosso país. Verdade. Eu não sei, mas eu fico com temor. Nós ainda não chegamos, na minha visão, nos desdobramentos do que essa pandemia trouxe, por exemplo, nas questões econômicas. Então, o nosso conselho, por exemplo, é para que, irmãos, o tempo é da gente simplificar a nossa vida. Amém. Entendeu? Simplificar. Simplifica a tua vida. Fica gastando dinheiro naquilo que não é pão. Porque pode ser que daqui a pouco a gente enfrente uma crise econômica sem precedentes. E aí nós vamos ter que aprender a repartir o arroz, né? O feijão, o básico. A gente não tem ideia do que é isso. Verdade. Mas nós não estamos livres, e o nosso país, por uma série de questões que, infelizmente, são políticas, pode enfrentar um negócio desse. Então, nós precisamos orar Amém. pelo nosso país, honrar o nosso Senhor como cidadão, né, com a nossa prática de vida, sendo, Amém. inclusive, pacificadores. Boa. Né? E aí, só para a gente encerrar aqui já, eu queria também ampliar um pouco a nossa visão, que eu acho que vai também tocar na nossa dimensão do Evangelho. Tá claro, né? Eu espero que a gente tenha conseguido expor aquilo que a gente pensa acerca do tempo que nós estamos vivendo. Tanto, já há uma polarização que é muito complexa, né? Mas a gente quer chamar os irmãos para o centro, que é Cristo e sua palavra, né? Mas, por exemplo, esse evento que aconteceu lá no Afeganistão e é algo assim muito, muito triste, né? Muito sério, e que isso pode ter implicações em outras nações ali naquele entorno. Verdade. Sim. Entendeu? Nós não sabemos quais são os próximos capítulos Verdade. disso, entendeu? Mas uma coisa, as notícias, né, vieram, né, que o presidente dos Estados Unidos ele tirou, né, os americanos todos de lá, o exército, e ele usou uma expressão que causou assim uma consternação no mundo. Todo mundo
criticando ele, porque ele disse, falou assim, ó, primeiro os americanos, né? Primeiro nós. Ele usou essa expressão e assim o fez. E todo mundo criticou, mas todo mundo criticou sem talvez uma consciência de que todo mundo, em algum momento, pode agir do mesmo jeito. Faz a mesma coisa, é verdade. A questão é só a dimensão, né? Mas se a gente for olhar no nosso dia a dia, como é que a gente olha em volta, como é que a gente percebe o que está acontecendo à nossa volta, né? Paulo ele fala lá em Efésios, né? Ele falou, ele vem descrevendo um cidadão do reino e o estilo de vida desse cidadão. Como ele deve viver. Entendeu? É muito simples. E ele é prático, porque ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Seria bom se ele falasse assim, bom, agora ele viva honestamente. Tá bom, aí o cara vai pagar as contas dele em dia, não vai dever nada a ninguém, vai pagar, né, o aluguel, vai pôr comidinha dentro de casa, os filhos dele não vão passar fome, e ele tá ok. Mas o cidadão do reino e o estilo de vida dele já não tem mais a ver com isso, vai além. Aquele que roubava não furte mais. Antes trabalhe para que ter com que repartir com o seu próximo. Ou seja, a noção do outro, verdade, cara, precisa mexer comigo, né? O Marquinhos falou um negócio muito legal do qual é o nosso lugar na fila, né? Jesus, quando foi interrogado pelos fariseus, perguntaram para ele, né, dos mandamentos, e ele falou: amar a Deus, o próximo e a ti mesmo. Sim. Então, ou seja, na fila eu sou o último, né? Deus em primeiro lugar, o próximo, e por último, a mim mesmo. Sim, a ti mesmo. Então, e Jesus deixa claro, ele falou assim, aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva, seja um servo, né? Entre os governos, as pessoas estão se degladiando para ser os maiores. A briga política, por exemplo, não posso falar por outras nações, mas no nosso país, eu fico olhando e eu tenho muita dúvida se eles estão preocupados mesmo com a condição social das pessoas. Na verdade, a impressão que dá é que está todo mundo querendo ter, sabe o quê? Aquilo que o Satanás cobiçou quando ele se rebelou contra Deus, é ter o poder. Entendeu? É o poder. Esse é o grande lance. E aí a gente vê tudo que está acontecendo no Afeganistão. A fala do presidente, a ação dele. E a gente precisa de olhar para nós, né? E como que precisa de ser a nossa reação diante disso, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, que Jesus, ele já sabia qual era o propósito dele. Ele sabia o que ele veio fazer, ele não tinha dúvida, ele tinha clareza, ele veio com uma certeza, mas você vê uma coisa interessante, ele estava tão mergulhado no Pai, que diz que quando Jesus viu as multidões, ele se compadeceu delas. E ele olhou para elas como ovelhas que não tinham. Sim, e eu acho que você tocou num assunto interessante, Gladys, porque esse senso a gente precisa saber para onde nós estamos indo, quem nós somos, o que devemos fazer e para onde estamos indo. Exato. Porque quem não sabe para onde está indo, irmãos, está perdido. Eu lembro não sei se você lembra daquele desenho das crianças, né? Da Alice no País das Maravilhas. Tem uma hora que ela chega lá pro gato lá e pergunta para ele, né?
tem dois caminhos a seguir. E aí pergunta, pra onde que eu tenho que ir? Qual caminho eu devo tomar? Aí o gato fala, pra onde você quer ir? Não sei. Então qualquer caminho serve. Então assim, se a gente não, isso que o Gladys está falando, se a gente não souber quem nós somos e para onde nós estamos indo, qualquer caminho vai conduzir. E é isso que nós, como igreja, precisamos estar apercebidos, né? Para a gente não tomar qualquer caminho. A gente sabe para onde a gente está indo. A gente sabe o que Deus quer de nós nessa terra. Né, Gladys? Exato. Por isso que a gente achou prudente dar uma nota. Nós estamos diante de questões que envolvem o nosso país. Nosso país está. As coisas estão ganhando, tá perdendo. Essa questão política está muito. Na última eleição, no ano de 2018, foi aquela peleja, né? A eleição vai ser em 2022. Mas percebe como as coisas já estão. Já. Então há todo um borbulhar, a gente não sabe o que pode acontecer, mas o nosso olho, a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual, ele vai discernir as coisas de forma espiritual. Ele não olha baseado na circunstância, né? Mas ele discerne espiritual. Em algum momento a própria circunstância ela vai trazer um discernimento, um tipo de conduta que a gente precisa de ter. A gente tem que ter cuidado com a distração, cuidado com o que está nos movendo, né? A gente precisa olhar e ver esse mundo. Esse mundo está perdido. Você vê o que está acontecendo no Afeganistão, potências como China, Rússia, se aliando. Cara, isso é um negócio esquisito. Entendeu? É estranho. Entendeu? A gente tem vários pensamentos sobre isso, mas não é nem hora de falar, mas em volta, aí tudo bem, mas tão longe, tá, mas em volta de nós. O que está acontecendo? Na Colômbia. Vai ver, pesquisa lá. O que está acontecendo na Colômbia? Argentina. Venezuela. Nossa. Entendeu? O Haiti. Tá, quando tá querendo terminar de tirar os escombros, vem outra. Meu Deus. Entendeu? Então, cara, são as contrações. Mesmo se preparando para um fim. Entendeu? Desse tempo. A nossa esperança é que a gente vai viver um reino eterno. Gênesis, né? Mas nós precisamos olhar o mundo como um mundo carente de Cristo, da redenção em Jesus, carente da revelação do amor de Deus, né? E eu acho que se a gente tiver essa consciência, toda a nossa vida ela vai ser em função disso, né? E nada vai nos impedir de sermos frutíferos no reino de Deus. Amém. Né? Nós somos chamados a frutificar, né? Em toda boa obra. Amém. Né? Sempre prontos a testemunharmos de Cristo. E nem que para isso a gente perca a própria vida. Né? A gente não tememos, nem devemos temer. Né? Por quê? Porque nós temos um Redentor, um Senhor, um Rei, um governante da nossa vida, né? E que a gente manifeste esse Jesus, né? Orando, intercedendo e dando testemunho de Jesus. Amém. Numa sociedade tão calamitosa como essa. Amém. Queria encerrar aqui dessa forma, não sei se aqui
Pediu você para orar. Eu só quero ler mais um versículo para encerrar com esse versículo. Eu creio que é a grande expectativa, né? Paulo ele fala para a igreja de Coríntios, ele diz assim, ó, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pedra e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então, eu quero deixar essa palavra, meus irmãos. Amém. Que você que está aí assistindo, ouvindo essa palavra, você assuma isso. Que você possa de verdade, nós possamos de verdade ser essa carta viva. Amém. Ser o evangelho sendo pregado em todo o tempo, em cada ação, em cada atitude, em cada reação vai ser expressado. E até mesmo quando você for quebrado diante das circunstâncias. Quando você for quebrado, vai ser como o vaso de alabastro, que era quebrado para que o bom perfume pudesse exalar. Sim. Então, até em momentos como esse que a gente está vivendo, né, de dificuldade, é propício que a gente se quebre mesmo. Sim. Para que esse bom perfume de Cristo venha exalar. Amém? A nossa esfera de ação, ela não começa no natural. Aleluia. Mas é no espiritual. Amém. Eu encerrar desse jeito. De Marquinhos para orar. Amém. Orar pela igreja. Amém. Pai, queremos aqui encerrar esse tempo te louvando, te agradecendo pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos alimenta, que nos traz vigor, que nos traz alegria, que nos lembra, Pai, a todo tempo quem somos, de onde viemos e para onde vamos, Senhor. Obrigado por essa palavra, que cada um aqui, Senhor, cada um que está ouvindo, assistindo, ou que vão assistir essa palavra, ou ouvir essa palavra, seja alcançado, seja transformado, Senhor, seja alimentado, Senhor, seja renovado, Senhor. Em nome de Jesus, seja avivado em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos aqui, Senhor, por todos esses acontecimentos que citamos, Senhor, em cada um desses locais, Afeganistão, Senhor, aqui no Brasil agora, nesse evento que vai ter 7 de setembro, meu Pai, que o Senhor possa cumprir com a Tua vontade. Nós sabemos, percebemos, sentimos que alguma coisa vai acontecer, mas, Senhor, seja o que for, nós queremos que o Senhor está no controle de tudo, Papai. Que a tua poderosa mão, Senhor. Porque a tua palavra diz que não dorme nem cochila o guarda de Israel, Senhor. E nós cremos plenamente em Ti. Nós só queremos estar postos, Senhor, no lugar e na posição que o Senhor tem para nós. Então nós oramos aqui, Papai. Clamamos como igreja por esse tempo, Senhor. Que cada um possa estar, Senhor, apercebido, cada um possa estar, Senhor, convicto, te buscando, Senhor, orando, Papai, para que de fato e de verdade, Senhor, o teu propósito se cumpra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então, Gladys, acho que também é importante, a gente esqueceu de falar, mas acho que é importante, irmãos, estejam de verdade esse tempo. Eu sei que os irmãos já oram, a gente já vem fazendo relógio de oração, mas intensifique. Você que pode até esses dias estar jejuando, né? Você que tem condição de se consagrar em jejum, em oração, faça isso, né? Temos aí alguns irmãos na fé chamando a igreja para se colocar debaixo desse mover de oração. A igreja, outros irmãos estão se levantando, estão convocando a igreja nesses dias para estar orando de verdade, irmãos. Aqueles que podem também se consagrem em jejum. É muito sério o que está para acontecer e que aconteça tudo debaixo daquilo que é a vontade de Deus e que a gente faça parte disso.
Amém? Então essa aí é o meu pedido, o meu clamor aí para a igreja também, para que a gente prossiga. Eu sei que os irmãos já estão orando, nós já estamos orando por isso, mas vamos permanecer assim. Amém? E na paz de Jesus, Espírito Santo, possa seguir aí, falando aquilo que a gente não conseguiu comunicar. Um beijo, Amém. eu amo vocês. Até a próxima. Amém.